E aí, meu povo, boa tarde pra todo mundo. Tudo bem com vocês, né? Pois é, eu tô aqui em casa, eu tô num lugarzinho diferente hoje, eu resolvi ficar sentada aqui na sala mesmo. É o seguinte, eu tô aqui para poder passar pra vocês um pouco sobre a semana um do PET 2, tá ok? Esse PET, ele tá bem diferente do outro, né? Ele tá muito ligado à interpretação de texto, interpretação de imagens, bem diferente do outro que estava bem conteudista, digamos assim. Ah, a semana um, ela vai falar sobre a situação indígena durante a República, que é uma situação que ainda está, digamos assim, totalmente em alta na nossa sociedade, tá? Inclusive agora com o Covid-19, uma das populações, né, uma das, da- das camadas sociais, digamos assim, que mais tem sofrido com o Covid-19 são os indígenas. Eles não estão sendo protegidos de forma nenhuma, eles não estão recebendo informações corretas e é o povo que mais tem morrido, né, justamente por falta de informações, né? Mais uma vez nós brancos dizimando aqueles que são a origem da nossa sociedade, né? Infelizmente, uma falta de respeito, uma falta de amor ao próximo, mas infelizmente é o que acontece. No texto aí nós temos o Serviço de Proteção ao Índio, que é o SPI. Eles colocaram um pequeno texto e nesse texto ele vai falar basicamente sobre as leis que asseguram os direitos indígenas e vai falar também sobre as alterações que a Constituição brasileira sofreu, que não são muitas, vocês puderam perceber, né? E hoje nós ainda temos uma Constituição de 1988, que é uma das melhores, mas não é perfeita, tá? Cheia de defeitos, onde o índio ainda não tem tantos direitos, né? E que inclusive está em discussão no Senado, no Congresso, em Brasília, a questão das terras indígenas, de diminuir o espaço de demarcado para poder aumentar terras para o garimpo, terras para desmatamento, para poder criar gados e etc. Inclusive, eu estou vendo no Jornal Nacional exatamente falando sobre isso. Garimpo em áreas protegidas da Bacia do Xingu, que é uma área de reserva florestal e é uma área de reserva indígena, mas que o brasileiro não respeita. Da mesma forma que não respeitou, que os portugueses não respeitaram lá em 1500, nós continuamos não respeitando. É assustador a gente falar isso, mas é a verdade, tá? A pergunta número 1 aí fala o seguinte: segundo informações do texto, qual era o papel do SPI? O papel básico do SPI era prestar assistência ao índio, que é o Sistema de Proteção ao Índio, é proteger o índio. Ok, faz isso? Não. O que o projeto queria ao afastar a Igreja Católica da catequese? Que projeto é esse, gente? Que eles citam aí, né? É o projeto dos irmãos Rondon, que está aí na imagem também da atividade, com um grupo de alunos assistindo ao hasteamento da bandeira, posto indígena de Simões Lopes em 1943. O que eles queriam com essa prática? Domesticar o índio. Nada mais do que isso, gente. Eles queriam transformar os índios, continuar aquela aculturação lá de 1500 que os portugueses fizeram com que os índios começassem a vestir roupa, com que os índios começassem a trabalhar de forma desumana, porque na verdade eles não estavam acostumados com aquilo, né? Eles trabalhavam de acordo com a necessidade e não por obrigação. E aí, essa imagem dessa bandeira sendo hasteada é simplesmente uma nova tentativa de domesticação do índio. E isso acontece durante o primeiro mandato do Getúlio Vargas, tá? Que vai de 1930 a 1945. E essa foto ela é de 1943, no final do primeiro mandato dele, que durou 15 anos. Pouca coisa. Tem tanto na imagem quanto no texto,
Nós temos a ideia de que o homem quer continuar com aquela história de que o índio não é capaz de fazer nada sozinho. De que ele precisa de nós, né, nós brancos, que somos os intelectuais, para poder ensinar a eles o que é ser humano. Porque eles sozinhos, eles não têm essa capacidade. O que não tem nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas fazer o quê, né? No texto, fala assim: a ideia de transitoriedade do índio orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, ou seja, ele não era civilizado. Olha que loucura, gente. Transformaria o índio num trabalhador nacional, ou seja, uma pessoa que vive pelo país dele. Mas ele vivia muito antes dos portugueses chegarem aqui, né? Porque ele protegia as terras onde ele morava. Nos diz sobre a política adotada. O que isso pode nos dizer sobre essa política? O que essa política de serviço de proteção ao índio estava fazendo, na verdade? Tentando domesticar, é o que eu acabei de falar com vocês, né? Tentando transformar o índio em um trabalhador que não pensa, em um ser humano que não pensa, né? Onde ele tem que fazer aquilo que o patrão está mandando. É muito triste a gente estar em 2020 e continuar falando da mesma coisa que aconteceu em 1500, que aconteceu em 1900 e que continua acontecendo. É assustador. O que você observa na imagem? Né? Quem que são essas pessoas que estão nessa imagem? Professores, crianças indígenas totalmente uniformizadas, como se fossem pessoas agora civilizadas. Né? Se eu estou de uniforme, agora é porque eu estou civilizado. Pelo amor de Deus, né, gente? É doído falar isso. Em relação à imagem, você acredita que as intenções do SPI foram concretizadas? Como a imagem confirma a sua resposta? Claro que elas foram concretizadas. Porque o interesse do SPI era o quê? Proteger e domesticar. Né? Civilizar. Eles não falam domesticar, falam civilizar. Né? Que é a mesma coisa que domesticar, pra mim. Tá bom? Eles conseguiram? Sim. Porque os pobrezinhos das crianças indígenas, os índiozinhos, estão todos lá do mesmo jeitinho. Parecendo não sei, um padrão, sabe? Seguindo uma linhazinha assim. É triste de ver. Como que eu avalio essa posição do SPI? Ridícula. Podre. Sem precedentes. Eu não tenho... todo mundo é igual, gente. Eu não tenho direito de falar que eu sou melhor ou que eu sou pior que o outro, que ele é melhor ou pior do que eu. Nós temos o dever, não é direito, nós temos o dever de entendermos que somos todos iguais, sejamos quem for e de onde formos, tá? Nós não somos melhores do que ninguém, e ninguém é melhor do que a gente. Nós temos características diferentes. Cada ser humano tem um dom, tem um jeito diferente de ser. E isso é dele, não está errado. Ele não é burro, ele não está errado em ser diferente. Tá bom? Desculpa, gente, é porque esse tema me deixa com muita raiva. Aí logo embaixo, na atividade 2, vem duas imagens. Uma de provavelmente 1500, né? Que é uma chargezinha dos portugueses tentando comprar os índios com o famoso escambo, né, que é a troca de mercadorias por trabalho. E na imagem 2, é o escambo do mesmo jeito no século XX, que é uma imagem do projeto Rondon, dos irmãos Rondon, né, na tribo de índio dos Parese. E as duas imagens, para mim, elas significam a mesma coisa, que é a tentativa de suborno, a tentativa de falar para o índio que ele é incapaz de ser e de fazer o que ele faz. Né? Que para ele ser um ser humano, ele precisa fazer o que nós fazemos, nós brancos fazemos o que nós somos. O que está completamente errado. Quem são as pessoas nas duas imagens? Na primeira imagem nós temos índios e os portugueses. Na segunda imagem, nós temos índios e nós, brasileiros, fazendo o mesmo erro de 1500, tá? Do ano do descobrimento do Brasil. Qual o interesse do índio, do português em presentear o índio? Fazer com que ele trabalhe para ele gratuitamente, tá? E qual o interesse
da foto número 2, a imagem número 2. Fazer com que o índio aceite as regras do homem brasileiro, do homem branco brasileiro. Tem alguma diferença? Para mim, não. Né? Continua para mim naquela ideia lá de cima, civilizar os índios. O que podemos observar na imagem 2, né, eu já falei, e qual o interesse do diretor SPI Cândido Rondon, que é super famoso entre os índios, ao presentear os índios? É o que eu falei com vocês. Para mim, Elaine, o interesse dele é o mesmo que o interesse dos portugueses lá em 1500. Civilizar, domesticar, transformar esses índios em pessoas sem opinião própria, tá? O que para mim é a coisa mais escrota de se existir, tá? Perdão com relação às palavras, eu sei que eu não devia ter falado, mas infelizmente é isso que acontece, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, por favor, se previnam, tá bom? Beijos, até mais.